Juízes 9, de 45 a 57. Vamos ler a palavra do Senhor. Todo aquele dia pelejou Abimeleque contra a cidade e a tomou. Matou o povo que nela havia, assolou e semeou de sal. Tendo ouvido isso, todos os cidadãos da terra de Siquém entraram numa fortaleza, uma fortaleza subterrânea, no templo de Alberite. Contou-se que Abimeleque, que todos os cidadãos da terra, da torre de Siquém se haviam congregado. Então subiu ele ao monte Salmão, ele e todo o seu povo. Abimeleque tomou um machado, cortou uma ramada de árvores e levantou a pô-la ao ombro. E disse ao povo que estava com ele: o que me viste fazer, fazei também vós. Fazei depressa. Assim cada um de todo o povo cortou a sua ramada e seguiram Abimeleque. E puseram em cima da fortaleza subterrânea. Queimaram sobre todos da torre de Siquém. De maneira que morreram todos uns 1000 homens e mulheres. Então se foi Abimeleque a Tebes e sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade, se acolheram a ela. Fecharam após si as suas portas da torre e subiram ao seu eirado. Abimeleque veio à torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio. Ele chamou logo o seu moço, o escudeiro, e lhe disse: desembainha a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim que mulher o matou. O moço atravessou ele e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tornar a Abimeleque o mal que fizera ao seu pai, por ter matado seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém, Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Pesada, né? O livro dos Juízes, ele fala de um tempo onde os juízes regiam a terra. E fala aqui de um tempo onde um dos juízes importantes chamava-se Gideão. Gideão era rei sobre Israel. E nós estamos vivendo aqui uma transição entre a teocracia, onde era representada pelos juízes, a vontade de Deus era escolhida como se o Senhor fosse rei, e a chegada da monarquia. Nós vimos isso em algumas situações na Bíblia. Esse período de transição entre a teocracia e a monarquia, o tempo dos reis. Esse processo envolveu Gideão. Gideão foi convidado para ser rei. Falaram para Gideão: Gideão, você tem que ser rei, você tem que reinar sobre nós. E Gideão disse: eu não vou reinar, eu não vou ser rei, quem é rei é o Senhor. E o povo, se comparando com os povos de outras regiões, disseram: Gideão, a gente precisa de um rei. Gideão tinha 70 filhos. E Gideão disse: nem eu, nem meus filhos reinarão sobre Israel. Eu não serei rei. E esse processo de resistência gera uma parábola, que era a parábola de Jotão, que está no capítulo 9, projeta para mim, por favor, 9, Reis 9, de 7 a 15. Reis 9, de 7 a 15. Ele conta assim, olha, ele conta uma parábola que é como se fosse uma história, é uma fábula. Uma fábula é quando os personagens conversam, com personagens inanimados ou personagens não racionais conversam, a gente chama aquilo de fábula. Quando a lebre conversa com a tartaruga, aquilo é uma fábula.
Avisado disso, Jotão foi, se pôs em cima do muro de Gerizim, e em voz alta clamou. Disse-me, ouvi-me, cidadãos de Siquém, o que Deus ouvirá a vós outros. Foram certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira, reina sobre nós. Porém, a oliveira lhe respondeu, deixaria eu o meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iria poirar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira, vem tu e reina sobre nós. Porém a figueira respondeu, deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira, vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu, deixaria eu o meu vinho, e que agrada a Deus e aos homens, iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro à árvore, se deveras me ungir rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Se não saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Vamos voltar na história. Gideão é chamado rei. Mas quem assume esse reinado, na verdade, é um filho bastardo que ele tem, chamado Abimeleque. Ele tinha 70 irmãos. Abimeleque era filho dele. E ele decide que ele seria o rei. Então, ele propõe uma rebelião. As rebeliões começam assim. Ele propõe a rebelião. Ele chegava para todas as pessoas e perguntavam, é isso que vocês querem para vocês? É isso que vocês querem para vocês? Todas as nações têm reis, e vocês não têm reis. Terão 70 homens decidindo, o melhor que fosse um. Mas ele tinha um problema. Ele era meio filho. Ele não era filho verdadeiro. Ele resolve o problema dos 70 irmãos que eram filhos legítimos. Ele resolve o problema assim, ele manda matar os 70 irmãos. Como ele mata os 70 irmãos? Ele não mata com as próprias mãos. Ele difama. Ele diz que os filhos de Gideão, os seus irmãos, ele diz que eles profanaram o nome de Deus. Aliás, quando alguém quer acabar com a vida de alguém na história, usa religião. Quando a gente quer acabar com a vida de um povo, a gente usa a religião. A religião é forte para isso. A religião tem a sua força. A gente queimou muitas mulheres. Vocês sabem que a Inquisição queimou mulheres. Queimou porque eram ruivas. Queimou porque tinham gato preto. Queimou porque tinham verrugas. Sempre em nome da religião. E ele consegue matar. Ele consegue mandar matar os seus 70 irmãos. Daí a parábola do espinheiro. Ele está dizendo, Jotão, na parábola, está dizendo que várias pessoas foram consultadas, talvez haja uma crítica ao próprio Gideão aí, que não ocupou o seu lugar, e o espinheiro, ele fala da oliveira, ele fala da videira, ele fala de várias árvores, e ele faz uma acusação implícita, pela falta de opção se levantou o espinheiro. Essa era a acusação de Jotão, e o discurso de Jotão tem a ver com isso. Então, mas essa história, ela começa a ficar quente, ela começa a aquecer, porque quando Abimeleque assume o poder, ele percebe uma resistência em Siquém. Ele já tinha plantado uma discórdia no meio do grupo. Além de plantar a discórdia, além de plantar a divisão, além de plantar a oposição,
ele percebe que há uma oposição significativa em Siquém. Então ele decide ir para lá. E ele decide matar aquelas pessoas. Elas se refugiaram numa espécie de templo subterrâneo. Ele mata todos. Quando ele fala mata 1000 homens, significa que as mulheres não foram contadas. Ele mata 1000 homens, mais mulheres e mais crianças. Se vocês não viram o documentário da Boate Kiss, vejam. É interessante. É interessante. Em Santa Maria, o documentário da Boate Kiss. Quem não viu, deveria ver. O que mais me marca é a história de uma das pessoas que está o celular da mãe com 120 ligações para aquele jovem. Abimeleque mata mais de 1000 pessoas por conta de oposição. Só que ele descobre que em Tebes também tem um grupo de pessoas que estão em oposição. Ele não pensa 2 vezes. Ele reúne o povo e parte para Tebes. Quando ele chega em Tebes, ele descobre que as pessoas correram para uma torre. A maioria da cidade, sabendo da história dele, sabendo de como seu modus operandi, a maioria dessas pessoas correm para uma torre. E ele já sabe como fazer o serviço. Ele decide queimá-las. Ele decide matá-las. Então ele pega e fala: quem estiver comigo, segue o que eu estou fazendo. Ele começa, ele mesmo, a cortar árvores e botar embaixo da torre para tocar fogo, de modo que as pessoas não morressem queimadas, mas no mínimo sufocadas pelo gás carbônico da fumaça. E assim ele fez. Só que a história toma um outro rumo. Uma mulher chega na ponta da torre e solta uma pedra. Quando ela solta uma pedra, ela mata Abimeleque. Só que esse líder, ele é um líder tão misógino, com tanto problema com mulher, que ele fala assim, por favor, estou morrendo, me atravessa com a espada para que não digam que eu morri por mão de mulher. Gente, pelo amor de Deus, como uma pessoa morrendo tem criatividade para pensar nisso? E assim foi. Ele morreu. E quando ele morreu, tudo foi espalhado. As pessoas foram embora, cada um foi para o seu canto e aquele grupo sobreviveu. Essa é a história. Essa é a história da vida do final de Abimeleque. Mas o que eu tenho com isso, pastor? O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a minha casa? O que isso tem a ver? De que maneira isso me desafia? Graças a Deus, a Bíblia não é feita por Paulos, não é feita por Abraãos, não é feita por Davis, não é feita por Pedro. A Bíblia é cheia de gente anônima. O nome dessa mulher não é dito. A Bíblia é feita de uma mulher sem nome, uma mulher simples, uma mulher com rosto qualquer, de uma vidinha previsível, que naquela manhã deve ter acordado, deve ter pego a sua pedra de amassar trigo e deve ter dado conta da comida, deve ter cuidado das crianças, deve ter feito tudo o que ela faz todo dia tão igual, acordando às 6 horas da manhã. Mas ela ouve que a terra está sendo invadida e que Abimeleque está chegando. Ela corre com as crianças, passa a mão nas crianças, passa a mão com as outras mulheres da tribo e elas correm para o alto de uma torre. Essa mulher não tem culpa do que está acontecendo. Essa mulher não escolheu Abimeleque, essa mulher não foi ouvida, essa mulher é apenas uma vítima, mas é justamente aquela mulher sem nome, aquela mulher sem expressão, aquela mulher dona de casa, aquela mulher da vidinha comum, é aquela mulher que põe ponto final nele.
Então chega de dizer, essa é a minha vida. Chega de dizer, eu não sirvo para nada. Chega de dizer, a vida é assim mesmo. Chega de dizer, eu não posso, e não vou, e não quero me conformar com as tragédias que a vida me impõe. Eu não quero me conformar com as limitações da vida. Não quero me conformar com as limitações da vida. Eu quero ir mais, eu quero mais para a minha vida, eu preciso de dar passos maiores. Eu preciso olhar para a vida, enfrentar a vida e dizer para a vida. Presta atenção nisso aqui agora, que é importante para a nossa igreja. Isso que eu vou falar agora é de suma importância para a nossa igreja. Ela foi levada para o Chile, bebê. Porque a mãe tinha mania, a mãe teve 12 filhos, a mãe tinha mania de dar os filhos. E a mãe deu. Só que o pai não se conformou com isso. Porque um dos filhos estava nos Estados Unidos, ele não sabia o nome do filho, o nome tinha sido trocado, ele já tinha perdido um filho. Então ele mandou mandou que ela voltasse, que a mulher voltasse com ela do Chile, bebê. A mãe, quando percebeu que o pai tinha feito isso com ela, a mãe disse para o pai, você vai cuidar deles. E a mãe botou ele para cuidar dos filhos. E o que é brabo nessa história toda é que ele era alcoólatra e ele batia nos filhos. Mas ele não batia nela, porque ela era mulher. Então todos os filhos deixaram ele. E ele ficou com ela. E ela foi cuidando dos filhos, mas ele teve cirrose. Com 12 anos, ela lidou com um homem se desfazendo. Eu não preciso dar detalhes para que vocês entendam o que essa moça teve que viver. Aos 12 anos, com esse pai alcoólatra se desfazendo na frente dela. E morreu. Ela voltou para casa. A mãe botou ela numa vizinha, para morar na vizinha. Pois a mãe exigiu que ela viesse da vizinha, porque a mãe não se conformava com ela na casa da vizinha bem. Ela trouxe, a relação delas continuou ruim. Ela voltou para casa. E aos 18 anos ela saiu de casa. E ela saiu de casa. E ela voltou a estudar. E ela fez lá no Carmela Dutra, seu EJA. Por isso que eu acho que o EJA é tão importante na vida de uma pessoa. Ela fez seu EJA, estudou. Depois, gente, ela fez faculdade e se formou costurando, consertando roupas. Ela fez faculdade e hoje lidera um projeto social ligado à PUC, onde ela vai ter encontros para pensar de como mudar a vida da sua comunidade. Ela é isso. E ela, uma pessoa assim, talvez fique em pé, por favor. Mona Lisa, fique em pé, Mona Lisa. Cadê a Mona Lisa? Está ali. Essa é a menina. Pode sentar, Mona Lisa. Essa é uma mulher anônima. Essa menina aí, é uma mulher anônima que disse para a vida que ela não se conformaria com a sua história. Essa menina aí, ela e aquela outra que soltou a sua pedra, mudando a história de um povo inteiro, diz para a gente que nós estamos nos planos de Deus. Ela diz para nós que nós estamos no plano de Deus. Ela diz que ela está no plano de Deus. Essa mulher anônima do livro diz para a gente que ela está nos planos de Deus. E eu queria dizer para você
A partir dessa história, não da história da Mona Lisa, mas da história dessa mulher, eu queria dizer para você que você está nos planos de Deus. Então para de ter pena de si, para de acreditar na tua limitação, para de acreditar na limitação como a última palavra da tua vida. Para e acredita que você pode ir mais longe, que você pode escrever outra coisa, que você pode dizer outra coisa, porque você está nos planos de Deus. Eu não sei se Deus está nos seus planos, mas você está nos planos de Deus. Nós vamos passar pelos Abimeleques, nós vamos esbarrar com ele nessa vida, mas a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que conseguir atravessar. Eles não podem parar a nossa história, eles não podem fazer a gente parar, tem que atravessar. E se for preciso, a gente tem que fazer pará-los. A gente tem que fazer pará-los. Eu trabalhei em várias escolas, eu tenho história de escola para contar. Eu trabalhei numa escola rica, muito rica. E eu trabalho em escolas mais pobres. Mas as duas misturam o tipo de clientela em algum momento. A gente fez um programa de racismo na escola, onde professor de matemática, história, geografia, todo mundo trabalhou racismo. Eu cheguei na 702, e a gente estava falando sobre racismo, eu e o Felipe, estávamos falando sobre racismo. O garoto falou para o Felipe assim: não percebeu que não tem negros aqui na sala, não? O senhor não percebeu que não tem negros aqui na sala? O senhor não percebeu, Felipe, que a gente não está interessado nessa conversa? Realmente, não havia negros na sala. Aliás, pouquíssimos negros havia na escola. E eu entendi, naquela hora, que a minha tarefa era fazer parar a gente como aquele garoto, que talvez se transformasse pela condição social dele num deputado. A minha tarefa era fazer parar aquele Abimeleque. Essa era a minha tarefa. Porque ele mostrava as suas garras num momento muito tenro da vida. Se eu fosse o Todo-Poderoso, eu resolvia esse negócio do Abimeleque de uma maneira bem interessante. Eu mandava raio, que eu gosto de raio. Eu abria chão, mandava fogo. Mas eu não sou o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso decide fazer parar aquele cara com uma mulher anônima. Ele escolhe e continua usando gente anônima que entendem que estão nos planos de Deus. Ele escolhe gente. Às vezes eu desejo que você saia daqui nessa noite dizendo assim: Deus, eu estou nos teus planos. Queria que você saísse daqui com essa oração: Deus, eu estou nos seus planos. Por mais que a vida me sufoque, por mais que seja áspera comigo, por mais que as lutas familiares sejam significativas, nada pode mudar isso, porque eu estou nos teus planos. Talvez Gideão devesse entender que ele tinha uma tarefa. Você tem uma tarefa, talvez seja por isso que você tenha ido parar nessa família que você parou. Deus tem planos para você nessa família que você foi colocada. Deus tem planos para você. Por isso que Deus tem planos para você na tua profissão, na tua faculdade, na tua família. Eu entendi que como professor eu tinha planos. Eu estou numa escola pública, eu quero que de lá saiam deputados também. Mas pode ser que também de lá saiam crianças violentas, que sejam aliciadas pelo tráfico.
Eu tenho um dever, eu tenho que mudar a história, porque eu fui levantado para combater a fome, a miséria, a dor, a falta de comunicação, a discórdia e a divisão. Eu fui levantado para isso. Talvez você não saiba porque você está nesse trabalho chato. Talvez você não saiba porque passou no próximo concurso. Talvez você não saiba porque está nessa família complicada. Se tu não ajudares, virá ajuda de outro lugar para o teu povo. Mas talvez seja por essa razão que tenha sido trazida para esse lugar. Vou repetir, esse é um dos versículos que eu mais amo. Tem um monte de versículos que eu mais amo, já repararam? Mas esse aqui é um dos que eu mais amo. Se tu não nos ajudares, virá ajuda de outro lugar para o teu povo. Mas talvez seja por essa razão que tu tenha sido trazida para esse lugar. De quem ele está falando? Arrisquem, por favor. Essa é uma conversa entre duas pessoas. E ele chama ela e diz: se tu não ajudares, virá ajuda de outro lugar para o nosso povo, para o teu povo. Mas talvez seja por essa razão que tenha sido colocada nesse lugar. De quem é? Esther. Esther. Talvez seja essa razão que tu tenhas sido colocada nesse lugar. Talvez tenha razão, não seja apenas sorte. Talvez tenha um grande motivo para isso. E não deixe que um espinheiro ocupe o lugar que é teu. Na tua casa, na tua família, na igreja. Deus vai te usar no dia a dia, com uma palavra, com uma visita, com oração, com um toque. Por que aquela mulher jogou aquela pedra de moinho? Por quê? Porque era com ela que ela trabalhava. É o teu material, é a Dina, é ali onde você tem que jogar pedra. É o teu material de trabalho, é ali com que você trabalha, com que chega nas tuas mãos, é ali que se solta a pedra. É ali. Conclusão. Aquela mulher foi marcada pela Bíblia. Foi marcada. Mas repare uma coisa, ela não ficou marcada só ali, não. Preste atenção para mim, preste atenção. Ela foi tão especial para a história que ela ficou imortalizada na Bíblia. Mas tem um lugar que ela nasceu, tem um lugar onde ela foi mais especial. Não posso dizer da Bíblia, senão você vai me chamar de herege. Mas tem um lugar onde que ela foi muito especial. Foi no coração do povoado. Imagina ela passando, a mulher olhando para ela e falando assim: é por causa dela que meu filho está vivo. Imagina ela passando e falando assim: é por causa dela que a minha mãe está viva. É aquela ali, ó. Ela falando para o filho, ó. Está vendo ela ali, ó? Ela andando. É por causa dela que a nossa família está de pé. Por causa dela. Aquela mulher nasceu no coração daquele povoado. E eu queria perguntar para você: do coração de quem você nasceu? Quem pode olhar hoje para você e dizer assim: agradeço a Deus pela vida de fulano, que ele atuou na minha vida.
Ele foi conversar com a minha filha na hora que a minha filha precisava. Imagina a gente olhar para alguém e dizer assim: que gratidão nasce no coração de alguém que evangeliza, que você pode olhar e falar assim: eu fui evangelizado por esse cara. Esse cara pregou para mim no trabalho, esse cara falou para mim no trabalho, a minha vida mudou depois que esse cara falou para mim. E talvez você ainda não tenha nascido no coração de ninguém, porque você pouco prega o evangelho. Queria te desafiar a nascer no coração de alguém, pregar o evangelho para alguém. Pastor Marcelo Bezerra é o responsável pela evangelização na igreja. Procura o pastor Marcelo Bezerra, pergunta para ele como você pode ajudar na evangelização. É muito importante a gente saber que a gente precisa nascer no coração de alguém. Aquelas pessoas correram para a torre. Os primeiros que correram para a torre, para o abrigo subterrâneo, não adiantou. E o segundo grupo que correu para a torre, o primeiro foi em Siquém, o segundo foi em Tebes. Já não adiantava, porque Abimeleque estava começando a tocar fogo embaixo da torre. Existe uma coisa chamada intervenção de Deus. Eu devo falar sobre isso no domingo que vem, sobre intervenção de Deus. Eu comecei a rabiscar alguma coisa. Fato é que Provérbio 18:10 diz: o nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela estão seguros. Se puder, projeta para mim Provérbio 18:10 para a gente ler juntos. O nome do Senhor é uma torre forte, os justos correm para ela, que correm para ela estão seguros. Vamos ler juntos, todos juntos. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe, está seguro. Isso não é alegoria, não, chamar o Senhor de torre, porque o texto está dizendo que Ele é. É o texto que está dizendo que Jesus Cristo é a nossa torre forte. Para o dia da dificuldade, para o dia dos Abimeleques, para o dia das asperezas dessa vida, Jesus Cristo é a nossa torre forte. É para lá que nós corremos. Quando é que vai ser a tua cirurgia? 27 de março. Nós estaremos orando por você, para você entender que é para lá que nós corremos, para o nome do Senhor nós corremos. Porque nós confiamos nele. Nós não teremos o que ter medo. Nossos pés pisam em rocha firme. Porque eu não me abalo, eu não me abalarei. Antes eu direi do Senhor que Ele é meu protetor, meu refúgio, meu libertador, meu abrigo e minha torre forte. É isso que o Senhor é: meu protetor, meu refúgio, meu libertador e meu abrigo, a minha torre forte. Jesus Cristo, o Cristo, Jesus de Nazaré, é a minha torre forte. Repita comigo: Jesus é minha torre forte. Jesus é minha torre forte.